A paz do Senhor, caros irmãos, que prazer estar aqui novamente em mais uma videoaula, desta feita de número 74, cujo tema é a morte de Jeú. Você deve se recordar que Jeú não é um personagem, não é uma figura desconhecida nossa, já falamos várias vezes, comentamos pelo menos umas 6 videoaulas sobre este personagem chamado Jeú, o rei de Israel. Só para você se recordar, nós falamos primeiramente sobre Jeú no vídeo número 28, foi isso, o vídeo número 28, nós falamos, o tema naquela ocasião foi o Senhor fala com o profeta Elias. Você deve estar lembrado que o Senhor tinha determinado ao profeta Elias para que ele ungisse a este homem, a Jeú, para ser rei ali em Israel. No vídeo número 63, falamos, naquela ocasião, o tema foi Jeú é ungido rei. Depois, no vídeo 64, Jeú mata Jorão e Acasias, naquela ocasião em que ele mata os 2 reis, tanto o rei de Israel, chamado Jorão, como Acasias, rei de Judá. Em seguida, nós falamos, no vídeo 65, o tema foi a morte de Jezabel. Vimos que Jeú foi o responsável pela morte de Jezabel, quando ele pede ali que aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali em cima, atirem a Jezabel, né? Joguem ali no chão, e logo em seguida, quando ela cai, ele na sua carruagem, no seu carro, ele passa por cima, atropela, ali mata de forma dolosamente. Não foi um crime culposo, mas sim um crime doloso. Ele teve essa intenção de matar aquela rainha chamada Jezabel. Isso no vídeo, na videoaula número 65. Na videoaula número 66, o tema foi Jeú mata a família de Acabe. E ali ele extermina todo o parentesco da família de Acabe. E no vídeo 67, praticamente foi o último vídeo que nós falamos, ou a última videoaula que nós falamos acerca de Jeú, vimos que Jeú matou, o tema foi Jeú mata os sacerdotes de Baal, quando ele arma todo aquele complô, né, aquela articulação, a fim de que todos os sacerdotes de Baal estivessem ali em Samaria, e o seu objetivo era matá-los, né, matar todos eles ali reunidos. E ali ele faz um grande extermínio, matando, ceifando a vida dos sacerdotes de Baal. Então, nós, lembrando aos nossos irmãos que nós tínhamos as últimas videoaulas, nós falamos acerca do rei Joás, né, o seu coroamento, reforma de Joiada em Judá. Vimos anteriormente a morte de Atalia, depois reforma religiosa de Joiada em Judá. Depois falamos Joás repara o templo, não é isso? E o nosso último assunto foi a reforma de Joiada são revogadas. Bem, deixando agora Judá um pouco de lado, vamos voltar neste momento, nesta nossa videoaula, para falarmos agora, nos voltarmos sobre o reino do norte. Vamos voltar a falar sobre Jeú, que estava reinando ali, enquanto o rei Joás estava reinando em Judá, estava reinando em Samaria, o rei chamado Jeú. Sobre este personagem nós vamos falar ainda no final da nossa aula. É bem provável que nós façamos aqui um resumo das principais qualidades e realizações de Jeú, como também as suas fraquezas, né, deste rei que começou muito bem, mas infelizmente entrou pelo mesmo caminho da idolatria, ou seja, o caminho de Jeroboão, porque ele foi um rei que, infelizmente, apesar de ter feito o que fez, ter sido usado ali por Deus, né, cumprindo ali a orientação do Senhor para que ele destronasse toda a descendência de Acabe, ele vai ao extremo quando ele volta-se depois para os cultos aos bezerros ali de Jeroboão. Infelizmente, começou seu reinado muito bom, ou muito bem, porém o fim do seu reinado não foi um reino próspero, abençoado, porque infelizmente entrou pelo mesmo caminho da maioria, ou de todos os reis de Israel, todos idólatras, praticamente todos idólatras. Então, um pequeno resumo aqui sobre essa figura que não é desconhecida, este personagem chamado Jeú, mas que cumpriu o seu grande papel, que foi destronar, que foi exterminar a descendência de Acabe, consequentemente, claro, também os descendentes de Jezabel. Bem, meus queridos, vamos então à nossa videoaula de hoje. O tema é a morte de Jeú, a videoaula número 74. Vamos começar porque o texto tem base em 2 Reis, capítulo 10, versículos 32 a 36. Então, 2 Reis,
capítulo 10, versículos 32 a 36. Não há uma passagem paralela em Crônicas com referência a este tema aqui, a esses assuntos. É isso que nós iremos falar neste momento. Vamos começar? Muito bem. O verso 32 vai nos mostrar aqui algumas investidas nas fronteiras da terra de Israel. Porque você sabe que na Síria quem estava reinando era Hazael, né? Aquele que tomou o trono ali de Ben-Hadad. Hazael, rei da Síria. E o texto vai nos mostrar, praticamente podemos entender, como a consequência dessa idolatria do rei Jeú. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Senhor vai permitir que as fronteiras, principalmente as fronteiras a leste do Jordão, sejam tomadas, sofram incursões pelo rei Hazael, que era o rei da Síria naquele momento. É isso que nós veremos. Vamos então ao início do nosso texto. Verso 32 diz assim, meus queridos irmãos: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos, isto é, os territórios de Israel, porque Hazael, que era rei da Síria, o rei de Arã, os feriu em todas as fronteiras de Israel. Isto é, Hazael vai conquistar várias regiões do reino do norte. Por quê? Por causa da idolatria do rei e, consequentemente, de seus vassalhos, dos seus súditos, das pessoas que habitavam ali nas 10 tribos do norte. Bem, agora, é interessante que os irmãos tenham isso em mente, é que Hazael, ele foi praticamente usado por Deus, podemos assim admitir, porque havia uma profecia, e esta profecia foi dita pelo profeta Eliseu. Isso está em 2 Reis capítulo 8, versículo 12, o que Hazael iria fazer com relação às tribos do norte. Vamos ler um texto para que os irmãos possam se recordar desta passagem bíblica, que nós acabamos aqui de mencionar o texto. 2 Reis, se você tiver um exemplar da palavra do Senhor, quiser abrir conosco, abra a palavra do Senhor em 2 Reis capítulo número 8, leremos o versículo 12. Neste caso aqui, esse texto vai falar acerca desse encontro de Eliseu com Hazael, né? Hazael ali de Damasco, por ocasião deste encontro destes dois personagens. E em um dos textos, nós veremos que o Hazael ele vai fazer ali grandes barbáries contra o povo de Israel. Isso está vaticinado na palavra do Senhor. Observe, 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, diz assim: então disse Hazael: por que chora o meu senhor? Isso aqui era Eliseu. Ele viu que Eliseu estava chorando na frente dele. Eliseu então responde. Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Isto é, Eliseu estava consciente que Hazael, quando rei, iria fazer grandes males ao reino de Israel. Olha o que o texto diz: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Quem está dizendo isso? O profeta Eliseu. E ele diz mais: deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Isto é, veremos aqui a crueldade com que este rei da Síria, Hazael, faria ou dominaria sobre as tribos de Israel. E isto está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler, nessa passagem bíblica, que é o nosso tema de hoje. O texto diz, vou ler novamente para que você pegue todo o sentido do texto. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Veja que o autor dos Reis, ele coloca que essa consequência, o que vai acontecer, isto é, o que Hazael estava fazendo, essas incursões, estes combates, essas suas entradas nos territórios israelitas, isto era por permissão do Senhor, porque o texto, com muita propriedade, diz: começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Então ele atribui a Deus o favorecimento de Deus em permitir que Hazael, esse rei da Síria, faça incursões, comece a conquistar e diminuir, em consequência dessas suas incursões, diminuir os termos de Israel. Então o território de Israel começou a diminuir. Por quê? Porque sofreu invasões da Síria. Essas invasões perpetradas pelo rei chamado Hazael. O texto diz: e os feriu em todas as fronteiras de Israel. Se nós formos aqui comparar esta palavra dita pelo profeta Eliseu com relação ao governo, devido às guerras que Hazael iria fazer contra Israel, nós veremos que
ele fez aqui grandes atrocidades. Vimos aqui que o texto está nos mostrando. Ele está falando: deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos, rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Isto é, isso era a consequência do quê? Da desobediência de Israel. Tem uma pessoa ligando para mim aqui, mas infelizmente eu vou poder atender, amados. Atenderei depois, amém? Bom, então o texto diz que Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, em todas as fronteiras, particularmente na parte leste do Rio Jordão. Bem, o versículo 33 vai nos mostrar estas perdas territoriais. Quais foram? Eu aconselho você, sempre que você ouvir o nome de um rio, o nome de uma cidade, de uma região da terra de Israel, você use um mapa. Né? Eu tenho aqui um mapa, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, muito bom, de Paulo Lawrence, muito editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui tem uns mapas. Nesse mapa, na página aqui, número 57, tem um mapa, estou observando esse mapa aqui. Por quê? Porque é interessante que o estudante, à medida que ele estuda a palavra do Senhor e vê aqui nome, territórios, regiões, cidades, rios, você possa acompanhar no mapa, porque se você apenas observar o texto e não olhar o mapa, a sua visão de território vai ficar limitada. Mas se você abrir a sua Bíblia, geralmente as Bíblias, no final, nas últimas páginas, trazem sempre alguns mapas. Você pode observar esse mapa, não perca tempo. Aliás, não deixe de ler, de rever esses mapas, tá certo? Eu digo no sentido de perder tempo, de deixar de olhar, tá certo? Se você ficar só olhando o texto, é importante. Porém, se você acompanhar a leitura da Bíblia com o mapa, você vai aprender, vai absorver muito mais os conteúdos. Então, estou vendo aqui a parte leste do Rio Jordão e a parte oeste. Então o texto vai nos mostrar no versículo 33 o nome aqui de algumas áreas que o rei Hazael ele vai tomar através de suas incursões contra Israel. Olha o que o texto diz, versículo 33, acompanhe na sua Bíblia. Então veremos agora as perdas territoriais de Israel para a Síria. Veja só, desde o Jordão, o texto mostra, desde o Jordão para o nascente do sol. Então você sabe que o nascente do sol estava a leste. Então está falando nascente do sol se refere às cidades ou aos territórios que estavam a leste do Rio Jordão. E ele começa mais a traçar mais a miúde, podemos assim dizer, o nome dessa região, ou que cidades foram tomadas. Então o texto diz, desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade. Então toda essa terra do Rio Jordão, você pode observar, a parte leste, você vê que essa região aqui, aparece aqui, tem outro mapa, que nos mostra aqui a terra de Gileade, né? Gileade aqui que ficava a leste do Rio Jordão, e aí você vai ter uma visão melhor, mais acurada do que o autor está tratando aqui, neste momento, certo? Vamos em frente, e ele diz mais, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas. Você diz, pastor, que nome é esse? Então você sabe que na leste do Jordão, quando o território conquistado de Israel por Josué, quando as tribos foram distribuídas, você sabe que Manassés ficou com 2 territórios, a leste do Jordão e a oeste. Na parte mais norte ficou a tribo de Manassés, um pouco mais abaixo ficou a tribo de Gade, e um pouco mais ao sul ficou a tribo de Ruben. Então Ruben, Gade e Manassés. Então Manassés, só lembrando, Manassés ficou com 2 territórios, a parte leste do Jordão e a parte oeste do Jordão. Né? Na parte oeste do Jordão, a tribo de Manassés ficou um pouco mais ao sul da tribo de Issacar e mais ao norte da tribo de Efraim. Então, o mais importante agora nesse texto é você distinguir o seguinte, é que Hazael, que era rei da Síria, ele começou a conquistar, através de incursões, essa região que ficava a leste do Jordão, incluindo Manassés, aí vem os Manassitas, Gade, aí vem os Gaditas, e Ruben, os Rubenitas. Só isso, tá bom? E o texto vai mais além, quando ele diz, desde Aroé, vocês, pastor, onde fica Aroé? Se você observar no mapa, como eu estou olhando aqui, Aroé, particularmente, ficava ali pertinho do ribeiro de Arnon,
E a Bíblia aqui vai chamar também Ribeiro de Arnon. Logo no mesmo versículo 33 menciona o Ribeiro de Arnon. Então essa cidade chamada, essa região, este lugar chamado Arroé, ficava ali já ao sul da tribo de Ruben, já praticamente uma das últimas localidades da tribo de Ruben, não é? E logo um pouco mais ao sul de Arroé ficava o Ribeiro de Arnon. E aqui esse ribeiro é mencionado, o texto diz, desde Arroé que está junto ao Ribeiro de Arnon. Por isso que é importante. É o aluno, o irmão, quem deseja aprender mais a fundo a Bíblia, ele tem um mapa. E aí o autor vai falando aqui, vai mencionando e você vai acompanhando. Realmente, Arroé estava na tribo de Ruben e logo um pouco mais ao sul de Arroé estava o Ribeiro de Arnon, tá certo? O rio Arnon. Bom, então o texto mostra que essa região a leste do Rio Jordão estava sendo conquistada pelo rei Azael, rei da Síria. Então Arroé, que está junto ao Ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Essa região também conhecida como Bazã. Você pode... Onde fica Bazã? Bem, Bazã, se você observar, ficava a leste do mar da Galileia, ou do mar de Quinerete, ou do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades. Então, isso aqui gerou um pouco de confusão, mas eu vou repetir aqui. Aqui, o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é apenas citado como mar, convencionou-se chamar de mar da Galileia, mas na verdade não é um mar. Bem, e antigamente ele era chamado no Antigo Testamento de mar de Quinerete, ou depois no Novo Testamento, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, né? Muito bem. Então Bazã ficava praticamente a leste do mar de Quinerete, certo? Um pouco mais abaixo você verá Gileade, essa região de Gileade, verá Ribeiro do Jaboque, Arnon, Arroé, essas cidades. O importante aqui é que você entenda que o rei da Síria, chamado Azael, ele conquistou vários territórios, ou praticamente este território a leste do rio Jordão. Isso é o que é o mais importante você gravar. Não vou pedir para você decorar esses nomes aqui, isso não é tão relevante. O mais relevante é você entender que Deus permitiu que durante o reinado de Jeú, praticamente nos seus últimos anos, ele sofresse essas incursões vindas ali da Síria pelo rei Azael. Então o texto, no versículo 33, vou repetir: desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade. E os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, né? Ou seja, meia tribo de Manassés estava ali da leste. Desde Arroé, que estava um pouco mais ao sul, que está junto ao Ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã, até um pouco mais ao norte, né? Hoje essa região é chamada de Jordânia e também, logo após, Transjordânia, a Transjordânia. Essa é a região de hoje, chamada Transjordânia. Então essa parte leste do Jordão foi conquistada por permissão de Deus, devido à idolatria de Jeú e, consequentemente, das tribos de Israel. O verso 34 vai nos falar o seguinte, vai nos mostrar os atos de Jeú e tudo quanto ele fez, e o texto assim menciona: ora, os mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Né? Podemos aqui, neste momento, pedir... Não sei se você tem uma Bíblia cronológica, mas se você tiver uma Bíblia, como eu tenho essa aqui, a Bíblia cronológica, editada pela CPAD, uma excelente Bíblia, sempre estou falando. Na página número 764, tem aqui um pequeno resumo do que foi o governo de Jeú. Então, já que o autor dos reis citou os mais atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? Bem, vamos fazer aqui uma rápida passagem no reinado de Jeú. Você sabe que ele foi um homem de ação imediata, um homem de ações imediatas no sentido de logo, assim que ele assumiu o reinado, ele já começou a pôr o seu plano em ação, que era exterminar toda a dinastia de Acabe, a casa de Acabe. Ele extermina então o culto a Baal. Era alguém que foi usado poderosamente para dar um fim a este reinado, o reinado da família de Acabe. Algumas qualidades e realizações, podemos citar aqui algumas. Por exemplo, ele destruiu a má influência dessa dinastia. Que dinastia, pastor? A dinastia de Acabe.
Outra qualidade dele, realizações, foi ungido por Elias e confirmado por Eliseu. Destruiu o culto a Baal, também foi um ponto relevante. Outro ponto, outra qualidade deste rei Jeú, ele fundou a dinastia mais longa, mais longeva de Israel. É tanto que ele será o rei que mais demorou o seu reinado, foi praticamente 28 anos, nós veremos logo nos versículos seguintes. Foi o reinado mais longevo de Israel, foi o reinado de Jeú. Algumas fraquezas e enganos. Teve uma perspectiva imprudente sobre a vida, o que o tornou ousado e propenso a erros. Ele começou muito bem seu reinado, porém sofreu influência do culto ali idolátrico, aquele culto que vinha desde a época de Jeroboão. Adorou os bezerros de ouro de Jeroboão, foi dedicado a Deus somente até o ponto em que a obediência serviu aos seus próprios interesses. Enquanto a sua obediência estava servindo aos seus próprios interesses, ele se firmar no seu governo, no seu reino, através de muitas pessoas que ele mandou exterminar, ou ele mesmo exterminou. Então ele assume o governo precisando matar muita gente. E ali ele se firma no poder, porém, infelizmente, ao invés dele ao ocupar o trono, ter dirigido seu coração para Deus, ele dirigiu seu coração para a idolatria. Infelizmente, foi mais um rei idólatra. Poderia ter tido um reino abençoado, um reinado abençoado, porém entrou pelo mesmo caminho, o caminho de Jeroboão, o caminho da idolatria. Bom, voltando aqui ao versículo 35, nós veremos aqui o seu obituário, isto é, o autor do rei vai citar que ele morreu, ele foi sepultado na cidade de Samaria, com certeza ele foi sepultado com todas as pompas de um rei naquela época. E o texto diz assim: e Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, isto por volta do ano 814 a.C. Lembrando que esse rei ele reinou do ano 841 ao ano 814 AC, isto é, antes de Cristo. Logo no versículo 35, vai mencionar aqui quem é o seu filho que vai reinar em seu lugar. E o texto diz: e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. O importante também aqui é destacar que o sepultaram em Samaria. Por que em Samaria? Porque Samaria era a capital do Reino do Norte. Era ali que estava o seu palácio, no Reino do Norte, em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Então, veja que Jeú foi um grande rei, reinou ali por volta de, veremos agora a quantidade de anos. No seu reinado ele matou a Jorão, que era rei de Israel. Em seguida ele matou a Acasias, que era rei de Judá. E também a Jezabel, a mulher mais idólatra de Israel. O verso 36, nós veremos aqui a duração do seu reinado. O texto vai dizer 36 anos. E os dias, o versículo 36, diz assim: e os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos. Então, deve ter morrido de morte natural. A Bíblia não mostra se ele teve alguma grave doença, não menciona, provavelmente. E alguns dos comentaristas, intérpretes, eles mencionam isso, que ele teve uma morte natural, então não morreu sofrendo, não teve uma morte como teve Jeorão, uma morte de muito sofrimento, mas teve uma morte natural. Então, um reino bastante longevo. E seu reinado também é importante porque ele vai inaugurar praticamente a dinastia mais longa na história do Reino do Norte, que foi a dinastia, que será a dinastia de Jeú. Eu digo será porque nós estamos estudando. Na verdade, já foi a maior dinastia, a mais longeva, cerca de 100 anos ali, praticamente 5 gerações. Bem, meus irmãos, o texto de hoje foi muito rápido, não há muita o que comentar aqui. O texto praticamente uns 5 versículos, não tinha como nós nos aprofundarmos, porém essa lição ela é muito importante e relevante. Por quê? Porque o principal aqui é que por autorização de Deus, por vontade de Deus, podemos assim aceitar isso, Deus permitiu que Hazael, rei da Síria, começasse já a conquistar cidades que estavam territórios a leste do Rio Jordão. Por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa da idolatria dessas tribos e praticamente de outras tribos também, porque ao longo da história você verá que no ano 722 o rei de Israel será tremendamente castigado quando vai para a Síria, em cativeiro, e dali nunca mais retornarão.
Que Deus abençoe a todos. Convido a todos os irmãos para que na próxima videoaula nós possamos comentar acerca do seguinte assunto: Jeoacás reina em Israel. Iremos falar acerca do reino do filho de Jeú, chamado Jeoacás. Esse texto vai estar baseado em 2 Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 9, certo? Com muita alegria vamos comentar esse texto aqui. A nossa próxima videoaula será a videoaula número 75. Até lá, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê disposição para que você continue acompanhando nossas aulas, estudando a palavra do Senhor. E grave sempre o seguinte, guarde isso na sua memória. Não adianta você ler a Bíblia se você não tiver um mapa. Um mapa é importante. Por isso que as Bíblias sempre trazem um mapa nas últimas páginas. Para quê? Aqueles mapas estão ali só para enfeitar? Não, de forma alguma. É para que você possa consultar esses mapas. São importantes. Se não fossem importantes, não estariam ali. Tá bem? Que Deus, na sua interesse, na sua grandeza, lhe abençoe. Se possível, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam desfrutar dessas aulas, né? E possam, então, absorver alguns conteúdos aqui que eu julgo de grande relevância. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Até lá.